Olá, eu quero dar uma saudação a cada um de vocês que participam deste estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Tiago e cada dia estamos analisando uma porção da palavra de Deus. Estamos estudando o capítulo 2 do livro de Tiago. E eu quero, precisamente neste estudo, poder dividir o capítulo. A reunião passada, ou a transmissão passada, estávamos falando do rico e o pobre. Mas vejamos que o capítulo 2, ele tem um conteúdo muito amplo, que tem várias imagens mentais que nós podemos aproveitar para que o ensinamento de Deus seja muito mais preciso. A primeira imagem mental foi essa, a primeira, o rico e o pobre, onde vemos que a preferência pelo rico e deixando o pobre do lado. Essa primeira imagem na qual Tiago fala a respeito da fé e como eu posso atuar na fé. Lembremos uma coisa, a medida do compromisso que uma pessoa tem se manifesta na fé, na ação. Fé é ação. Então, a medida do compromisso é a ação. Eu quero que hoje falemos de uma segunda imagem que nós podemos estudar hoje e é o legalismo. O que significa o legalismo? Porque as pessoas simplesmente estão vivendo a respeito do escrito e não vivendo na liberdade do espírito. E algo muito claro é que a maioria das pessoas, elas se envolvem precisamente na lei, o legal, o que é escrito, o que é já determinado, mas não deixam o agir do Espírito Santo. Se nós vemos ali no capítulo 2, desde o versículo 8 adiante, nos diz: se em verdade cumpris a lei suprema da Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, sois condenados pela lei como transgressores da lei. Porque aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se-á réu de toda a lei. Pois o que diz, não adulterarás, também diz, não matarás. Se tu, pois, não adulterares, porém matares, torna-te-ás um transgressor da lei. Vemos claramente aqui o que é o legalismo. O legalismo, a lei, foi dada para o homem, mas quando você infringe, eu infrinjo um só ponto da lei, eu transgredi a lei inteira. E isto é o que Tiago quer expressar tanto para mim como para você. Lembremos uma coisa, hoje se busca a santidade. E as pessoas acreditam que pela busca da santidade é que vamos ver Jesus. E obviamente o Senhor diz que procurai a santidade ou buscai a santidade sem a qual ninguém pode ver Jesus. Mas isso pode ser certo. Mas quando eu falo precisamente que é Jesus, pelo Espírito Santo, quem me leva à santidade. Para explicar de outra maneira, quando eu falo da legalidade, ou quando eu falo do rígido da lei, eu acredito que fazendo uma coisa ou outra, eu vou agradar a Deus. E com os atos, eu não agrado a Deus. Eu preciso do Espírito Santo para que Ele me leve até a presença de Cristo, até a presença de Deus. Poder agradar a Deus pelo Espírito Santo. Por isso é claro, se a santidade não me leva a Jesus, Jesus me leva à santidade. Agora, quando falamos do Espírito Santo, obviamente, e no contexto bíblico, temos que entender que é pelo Espírito Santo que eu posso agradar a Deus, que eu posso chegar até a santidade que Jesus me dá. Porque o esforço próprio traz frustração. Tiago diz claramente respeito da fé e respeito do que vamos falar a continuação. E ele fala claramente
que é necessário o agir, a ação. A fé sem obras é morta. Mas, antes das obras, você tem que ter uma fé, uma dependência do Espírito Santo para que me leve a viver na fé das obras. Entendamos então que este segundo aspecto, como uma visão ou como uma imagem que eu tenho, se a primeira é o rico e o pobre, se a segunda é o legalismo, o terceiro poderíamos chamar de hipocrisia. E por que hipocrisia? Porque um estilo de vida que não custa nada, não vale nada. Hipocrisia por quê? Porque nós desejamos levar uma vida hipócrita ante Deus. E em que sentido eu falo da hipocrisia ante Deus? É que nós desejamos supostamente agradar a Deus, mas em nosso agir atuamos totalmente contrário ao que Deus nos diz. Ali no versículo 16, capítulo 2, versículo 16, pode pegar sua caneta e sublinhar, diz assim: e algum de vós lhe dizer, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes oferecer o necessário ao corpo, de que serviria o seu dito? Assim também é a fé. Se não tiver obras, estará morta. A hipocrisia na vida cristã se vê quando você fala e não faz. Quando a fé não vem acompanhada de obras. Você pode ter muita fé, mas a ação é necessária no dia a dia. É necessária nos momentos nos quais você tem que tomar as determinações e tem que atuar. Ali se faz necessário agir de acordo ao que Deus diz. E então muitos cristãos dizem estar frustrados. Por quê? Porque desejam ver o poder de Deus, desejam buscar ao Senhor, desejam agradar a Deus, mas eles não limitam, e como Paulo diz ali em 1 Coríntios 9, eu esmurro meu corpo e ponho ele em servidão. E o que não fazemos? Então, quando não fazemos isso, as obras que estou fazendo são totalmente diferentes às palavras que eu estou falando. Continuemos, porque a quarta imagem que Tiago nos fala no capítulo 2 é a necessidade. Quem é uma pessoa nécia? É uma pessoa que simplesmente fala e não faz. É uma pessoa que tem em conta as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Ali no versículo 18 nos fala, se você quer pôr ali no seu lado, necessidade, a quarta imagem, diz assim: mas alguém diria, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. E por que falamos de necessidade? Porque realmente uma pessoa que vive para Cristo, uma pessoa que tem como estilo de vida seguir a Jesus, tem obras que mostrar. E quais são as obras? A dependência do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, que lembre, tem nove partes. É um só fruto que se compõe de 9 partes: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. 9 aspectos muito importantes que me levam a manifestar a fé e as obras de acordo a isso. Então, eu não tenho paz, perdi a paciência. Cadê, então? Onde está precisamente o agir do Espírito Santo na sua vida, no seu dia a dia? E assim, cada um das 9 partes do fruto. E é aqui onde uma pessoa nécia, ela diz, eu tenho fé, mas é uma pessoa que você vê ela bêbada, vê essa pessoa irada, sem controle, vê essa pessoa mentindo, vê essa pessoa roubando, e você vê que o estilo de vida dessa pessoa é totalmente diferente. Há alguns que têm esse confronto entre o que a palavra de Deus diz e seu estilo de vida. E então, como diz aqui Tiago, diz, não matarás e não adulterarás. Mas você
não mata, mas adultera, já incumpriu a lei. E o adultério envolve também o que é precisamente deixar o cônjuge e se unir a outra pessoa. Fornicação é igual. E isto não tem idade. Você pode fornicar aos 65, 70 anos, como pode fornicar aos 14, 15 anos, ou 20 ou 30 anos. É um mandado que o Senhor dá claramente. Então, quando falamos da necessidade, estamos falando de nécios, pessoas que não desejam cumprir a lei de Deus ou seguir a instrução de Deus, que pelo Espírito Santo, Ele nos leva a agradar ao Senhor. Se você tenta agradar a Deus nas suas forças e com ações, com obras meramente humanas, você não vai poder agradar ao Senhor. É ali onde tomamos as determinações, quando tomamos uma decisão de uma vida de santidade, de uma vida realmente guiada pelo Espírito Santo, em ordem e decência. Vejamos então que a quinta imagem que temos hoje é a imagem de um homem, é Abraão. Lembra de Abraão, onde a fé foi quem justificou a Abraão. Foi a fé que justifica a liderança, neste caso Abraão, que era o líder do povo. E as obras justificaram sua fé. Então veja a ordem. É muito importante entender que primeiro vai uma fé, a fé na confiança em Deus totalmente, na confiança que manifesto no Senhor, e produto dessa confiança aparecem as obras. Abraão, você vê a vida de Abraão, e Abraão, ele escutou a voz de Deus. Ele escutou ao Senhor que falou, me entregue teu filho, e ele foi levar seu filho ao sacrifício. Deus estava levando ele numa provação para ver como era sua fé, e ele foi justificado pelas obras, porque ele falou, eu acredito em Deus, eu creio nele, manifesto com a minha boca, mas no tempo de agir, quando tinha que fazer as coisas que talvez para ele não eram boas, ele atuou de acordo com o que Deus falou, e Deus poupou a vida, obviamente, do seu filho. Vemos a Abraão, um homem que é justificado, e vemos ali no versículo 21 que nos diz, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Ele faz uma pergunta aqui. Claro que foi justificado pelas obras, mas pelas obras produto de uma consequência de descansar nas promessas de Deus e na palavra de Deus. E o quinto, a sexta imagem que nós temos é a imagem de Raabe. O últimos versículos, versículos 25 e 26 nos diz assim: assim também Raabe, a prostituta, não foi justificada por suas obras, quando recebeu mensageiros e os enviou por outro caminho. Ela não foi justificada? Claro, uma pergunta. Claro, diz o versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Conclusão. Se você fala que tem fé, mas seu estilo de vida está longe de agradar a Deus, você está manifestando que não tem fé. Não tem depositado sua fé em Jesus Cristo. Não tem a força do Espírito Santo, que capacita você para deixar o estilo de vida. É necessário que tenhamos arrependimento. E o arrependimento é a dor que eu tenho por ofender ao Senhor. E isso é o que precisamos. Quando se fala de fé, e a fé sem obras, como fala Tiago, é necessário entender que a fé que eu necessito é a confiança completa de entregar a minha vida nas mãos de Jesus Cristo, para que Ele faça de mim uma pessoa que Ele quer que eu seja. Isto me leva precisamente a um estilo de vida diferente. O novo nascimento que fala em João capítulo 3 é isso precisamente.
Fale para Jesus: eu preciso nascer de novo. Fale com sinceridade para Deus: muitos anos eu não tenho mudado o estilo de vida. Isso quer dizer que não tenho me arrependido. Eu quero, Senhor, te agradar sobre todas as coisas. Eu quero viver para ti e eu quero te conhecer. 6 imagens muito importantes. Talvez sobre nós há uma série de circunstâncias, como já falamos, que não nos deixam crescer: a hipocrisia, talvez a necessidade, o legalismo, a preferência do rico sobre o pobre, acima do pobre. Mas é o tempo de voltar os olhos ao Senhor, e para isso estamos aqui, para aprender, para escutar a mensagem do Senhor e para voltar o nosso coração a Deus. Então, entregue seu coração ao Senhor. Vamos orar. Pai amado, é maravilhoso poder orar, descansar, fortalecer as nossas vidas em Ti. Como não poder entender, Senhor? Como não, Senhor, louvar Teu nome, ou como não exaltar Teu nome? E poder entender, Senhor, que se eu busco a santidade como homem, que tenho buscado, tenho me esforçado, ela não me vai trazer ou permitir estar perto de Ti. É o Espírito Santo que me leva à santidade para poder estar com Jesus. É o Espírito Santo com a sua fortaleza que me leva realmente a viver a plenitude do amor de Deus. Por isso eu estou diante de Ti. Eu me arrependo. Eu peço perdão pelo estilo de vida que tenho tido. Eu estou cheio de mentira. Eu estou cheio de pecado. Cheio, Senhor, de viver em situações que não Te agradam. Roubando, mentindo, adulterando, fornicando. Senhor, eu quero limpar minha vida. Eu quero viver, Senhor, na ordem que Você já deu, que Você me ensina pelo Espírito Santo. Eu quero que Você me ajude no meio da minha debilidade. Eu entrego meu coração, minha vida, e que meu corpo seja templo do Espírito Santo. Eu quero nascer de novo. E ao nascer de novo, há uma velha natureza, Senhor, que eu quero deixar. Me ajude no meio da debilidade que tenho. Eu busco Tua presença e peço ao Espírito Santo que me ajude para agradar ao Pai, para glorificar ao Senhor Jesus e dar graças pela Sua obra maravilhosa. Louvamos, exaltamos e honramos Teu nome, em Cristo Jesus, Senhor nosso, e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Muito bem, família. Uma mensagem bem clara, contundente. Vamos mudar. Vamos fazer a coisa boa, a coisa nova. Novo estilo de vida, nova vida. Batismo, identificação, mudança de vida. Vamos mudar a vida, mas não nas suas forças, senão na dependência do Espírito Santo. Por favor, nunca esqueça isso. Na dependência do Espírito Santo é como você alcança agradar a Deus, como você agrada a Deus. E sua fé vai ser confiança, vai crescer e vai fundamentar mais e mais seu coração, enraizar muito mais sua vida nas mãos do Senhor. Continuaremos estudando o livro de Tiago. E eu convido que você, como tarefa, leia o capítulo 3, do qual vamos falar posteriormente. Para analisar, estude, leia, se pergunte, escreva para mim se tem perguntas, se tem alguma inquietude, tenha liberdade de me escrever ao meu WhatsApp. Mas é para crescer, então vamos juntos, continuemos juntos e cresçamos juntos. Um grande abraço para todos, Deus abençoe e amo vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau.